Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre planos, eixos e movimentos. Vamos tentar explicar de uma vez por todas como é que isso acontece. Eu já adianto que essa didática que eu vou usar aqui não foi criada por mim, foi criada pelo professor Rogério Gozzi, do canal Anatomia Fácil, que salva minha vida muitas vezes. Eu achei tão incrível que eu resolvi reproduzir, porque eu acho que tem que chegar ao máximo de pessoas possível. Então a gente vai começar assim, ó. Eu tenho aqui 3 bonequinhos, tá? Os planos e eixos, né, são cortes de secção, onde a gente consegue ver os movimentos que acontecem ali. Então nós temos 3 planos. O primeiro plano que a gente vai ver é o plano sagital. O plano sagital, ele divide o corpo em direita e esquerda. Então eu teria um corte nesse bonequinho tão feliz ali, ó, bem no meio, dividindo em direita e esquerda, que é lateral e lateral, tá? No meu segundo plano, eu tenho o plano frontal. Então, esse corte, ele vai ser feito em frontal anterior e posterior, dessa maneira. Cortei no meio, carinha ficou para um lado, posterior ficou para o outro, tá cortado o meu bonequinho. E o meu terceiro plano, eu tenho o plano transversal. Esse plano vai cortar bem no meio a pessoa. Então, se aqui tá a carinha do meu bonequinho, eu vou cortar ele no meio, vou cortar em 2 metades, superior e inferior. Beleza. Feito isso, a gente vai ver os eixos. Como é que funcionam os eixos? Os eixos, eles cortam o plano sempre perpendicularmente. Então, se eu tenho aqui, no plano sagital, direita e esquerda, você pode pensar assim, ó, o eixo, ele vai ser um corte que ele vai juntar as 2 metades de novo, ó. Eu tô com a direita e a esquerda separada. Como é que eu posso juntar essa direita e esquerda? Se eu fizer aqui, não vai juntar. Agora, se eu fizer aqui, vai dar certo, ó. Então, o eixo vai passar nessa posição aqui, ó. Esse eixo, ele chama látero-lateral, porque ele vem de uma lateral até a outra lateral. No meu plano frontal, a mesma coisa. Se eu estou dividindo em frontal e posterior, como que eu vou juntar? Onde é que esse eixo tem que passar para juntar as minhas metades? Tem que passar da frente para trás ou de trás para frente. E esse eixo, ele vai chamar antero-posterior, exatamente por esse movimento que ele faz. Antero-posterior. Por último, o transversal funciona da mesma forma. Eu tenho que juntar as 2 metades, então esse eixo vai vir perpendicularmente de cima para baixo e ele vai se chamar longitudinal ou crânio caudal, de cima para baixo. Beleza, vimos os planos e os eixos. Deixa eu deixar as carinhas felizes para frente. Agora os movimentos. Vamos pegar lá o meu plano sagital. Quando o meu eixo está aqui, ó, juntando as 2 metades, ele faz com que eu não consiga fazer movimentos em outra direção que não seja a própria daquele eixo. Então, como é que eu posso fazer isso? Ó? O que eu consigo fazer com esse eixo aqui? Eu consigo fazer flexão e eu consigo fazer extensão. Eu não consigo fazer adução e abdução, eu não consigo fazer rotação. Então, tá pelada a coruja. No plano sagital, o eixo látero-lateral, eu consigo fazer flexão e extensão. Quando eu vou lá pro meu plano frontal, a mesma coisa. Nesse aqui eu não consigo fazer flexão, ó, porque tem o eixo ali atrapalhando e nem consigo fazer rotações também. O que eu consigo fazer nesse eixo? Adução e abdução. Consigo fazer também inclinações, né? Adução e abdução seria, né, esta, que ele consegue fazer. Inclinações eu poderia fazer também, inclinações com a coluna. E por último, eu poderia fazer, se eu estivesse na posição anatômica, né, que é como são vistos, o desvio radial, o desvio ulnar. Tudo isso é feito nesse plano frontal com o eixo antero-posterior. Por último, o plano transversal, onde eu tenho o eixo longitudinal. O que eu consigo fazer aqui? Não consigo fazer flexão, não consigo fazer abdução, mas consigo fazer rotações. Rotações interna e externa, do ombro, por exemplo, e também a pronação e supinação da mão, se eu estiver na posição anatômica. Temos tudo isso aqui, ó, pra gente dar uma olhadinha.
Então, no plano sagital, nós temos o eixo látero-lateral, podendo fazer flexão e extensão. No plano frontal ou coronal, ele também pode ser chamado assim, nós temos o eixo antero-posterior e eu posso fazer adução e abdução, posso fazer as inclinações. E no plano transversal, eu tenho o eixo longitudinal ou crânio-caudal e eu posso fazer rotações externa e externa, pronação e supinação. E espero que esses bonequinhos tão felizes tenham ajudado vocês tanto quanto me ajudaram. Deixo lá o meu salve para o professor Rogério Gozzi, que salva a vida da gente, e até uma próxima!